Está no ar o programa Carranca, às quartas-feiras, com João Carlos Carranca. E hoje vou-vos falar de um livro de Chico Buarque de Holanda, Bambino a Roma. É um livro divertido e subtil que se lê em poucas horas. A leveza, no entanto, não diminui a força narrativa que nos mostra que a realidade não é tão simples quanto parece. Na primeira parte do livro, o narrador percorre as memórias de infância que viveu em Roma nos anos de 1950, circulando entre a escola para estrangeiros, a festas de gala e partidas de futebol com o seu amigo Amadeu, um pobre italiano. O narrador escreve este período da sua vida carregado de nostalgia, com um olhar ameno e sensível, deliciando-se com a lembrança das voltas que dava pela cidade com a sua bicicleta, o amor não correspondido de uma colega e a vez que dançou com Alida Valli, a maior estrela de cinema da época. O cenário que ele constrói é belíssimo e as ruas que se aventura aparecem na cabeça do leitor com uma familiaridade particular, como se partilhasse aquela vivência com o narrador. Também ficamos a saber que o narrador espiava a irmã enquanto ela se trocava, que o amor não correspondido lhe deu a primeira lição sobre desilusão. A brandura do relato é atravessada por momentos que insinuam uma fragilidade no quadro que vemos, indicativos de que ele é sustentado por uma perspectiva revezada ou incompleta, ainda que com humor a prosa procure desarmar esses elementos. Além disso, o narrador constantemente coloca em questão a veracidade daquilo que expõe. O meu papel de parede era a imitação de um muro de tijolos. Devido à umidade, o papel estava a soltar nas emendas, deixando antever, por baixo, uma parede de tijolos verdadeiro. Meu sonhado livro de memórias poderia ser bem isso, um papel de parede reproduzindo o que ele mesmo tenta esconder. Na segunda parte, o narrador volta a Roma depois de velho, e a fatura da história mostra-se por inteiro. Sem os recursos imaginativos da memória, o narrador tem que se afrontar com aquilo que está diante dele, o imediato, o real. Caminhando pelas ruas que conhece, vê um menino de uma idade próxima à que ele tinha quando veio pela primeira vez a Roma. O garoto, entretanto, parece desconfiar que o narrador vai abusar dele e faz um escândalo à frente do hotel em que está hospedado. Ao retomar para o apartamento em que morou, descobre que o prédio quase vazio e, enquanto busca recuperar a história daquele edifício, é rechaçado pela funcionária senegalesa que cuida da limpeza do local e teme ser despedida se o ajude. A história para Roma é uma fuga, no sentido literal, e também o narrador parte do Brasil e deixa para trás a sua família, mas desconfia que não sintam falta dele. Mas ele é uma fuga para um passado que não é bem ao jeito de que nós lembramos. Não é do jeito que nós gostaríamos de recordar. Este é o resumo bem resumido do livro que traz as memórias de Chico Buarque, Bambino a Roma. Estabeleço um limite entre duas facetas, ao mesmo tempo que sou um grande fã do seu lado musical, do seu lado trovador, do seu lado poético. Tenho que admitir que a prosa de Chico Buarque não me deslumbra. Talvez o livro Anos de Chumbo e Outros Contos tenha sido para mim uma grande surpresa. Este não conseguiu. Neste romance, por mais que a palavra ficção na capa esteja escrita, não é bem um livro de ficção. É um livro de memórias, porque o pai, Sérgio Buarque, em 1953 foi lecionar para Roma. E Chico acompanhou a sua família, era ainda criança. Mas o livro é um romance, uma obra ficcional que bebe da fonte da memória. Nós sabemos até que ponto as situações ali presentes são reais ou fictícias. E até que ponto é que são ficcionais. Há fotos, há cartas. Há fotos do próprio Chico, mas nenhum auxílio visual pode bater o martelo sobre a veracidade dos relatos, que variam de episódios de abuso sexual, festas infantis e muita peregrinação pelas ruas da cidade. A obra de tom memorialista, o que ocupa um espaço na literatura mundial nos últimos anos, tenho eu a impressão que é um género
mais difícil de escrever do que propriamente a ficção. E por isso é tristemente que digo que não foi um livro que gostei muito de ler, mas os fãs de Chico Buarque de Holanda devem ler Bambino a Roma. O programa Carranca, todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona.